Boa tarde, ser infinito, como vocês estão? Vou convidar umas pessoas aqui para a minha live. Uma live surpresa. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à minha live surpresa. E o que mais é possível? Gente, essa é uma live rapidinho para lembrar vocês sobre a minha live amanhã às 19 horas. Onde um tema que eu escolhi é: você está disposto a desistir de tudo que te faz mal? Isso mesmo. A live eu vou fazer em parceria com uma pessoa incrível que tem um espaço lá em Pitangui, é Casa Essência Pitangui, e vai ser incrível, gente, a live com a Adilene. Então vamos lá, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre desafios. E afinal, todos nós temos desafios, não é mesmo? Eu tenho, você tem e todos nós temos. Os desafios estão aqui, ao meu redor, ao seu redor. Mas muitas vezes a gente desiste de nós, a gente desiste das coisas. E a gente pode trabalhar com leve e pesado, a gente pode começar a perceber o que vai ser contribuição nas nossas vidas. Nos últimos 5 dias eu fiquei doente, Um pouco antes aí da Semana Santa eu falei, nossa, 5 dias, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, 5 dias incríveis para estudar, para cuidar de mim, para viajar. De repente tive o quê? Uma dor. E aí fui no médico, infecção urinária. Nunca tive isso. E comecei a perceber o que eu posso fazer diferente para mudar a minha realidade. E afinal, de acordo com as técnicas que eu estudo e também com Access, a gente cria nossas doenças. Sim, a gente cria tudo. Eu estudo Access, as terapias, sou ressonante do professor Hélio Couto, e aí fiquei maratonando os vídeos, as palestras dele. Porque a gente pede muito, né? Mas a gente não acredita. Isso aconteceu comigo, depois de tantos cursos, tantos investimentos, 3 vezes na Costa Rica, quantas coisas. E aí veio de encontro eu criar essa live amanhã, que já estava programada, e afinal, como eu posso mudar a minha realidade? Com tantas criações, como disse minha amiga. E eu comecei a maratonar as lives que eu mesma já fiz. A maratonar as lives do professor Hélio Couto, de Access, e comecei a perceber que eu podia mudar essa realidade. Sim, porque nós podemos mudar tudo, nós podemos mudar tudo. Hoje mesmo eu estava falando com uma aluna, uma querida, estava falando com algumas pessoas, que às vezes a gente espera tanto dos outros e a gente precisa esperar de nós mesmos. Dia desse eu estava assistindo uma live também. Na verdade era um vídeo rapidinho Reels que eu vou compartilhar com vocês, do Walter, uma pessoa que eu tenho seguido, que era incrível. Ele falava assim: uma pessoa foi picada por uma cobra. E aí ele andou atrás dessa cobra. Por que você me picou com tanta gente para você picar, por tanta gente para você colocar esse veneno? Porque logo eu. Enquanto isso ele estava andando à procura da cobra, ele esqueceu que enquanto isso o veneno estava correndo nele. Quantas vezes você fica buscando explicações do que o outro está fazendo por você ou deixando de fazer? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar na live de amanhã. Quantas vezes a gente fica buscando explicações onde não tem explicações? Aí vou colocar até uma coisa pessoal. No sábado, quando eu estava no hospital, eu converso muito com as pessoas, gente. Eu sou divertida. Converso com a médica, converso com o Uber, converso com uma pessoa que está passando ali, converso com a faxineira do prédio, com o porteiro. Não importa, eu vou conversando e aprendo com as pessoas. Aí, enfim, conversando com a médica, a gente estava falando de repente de relacionamento. Eu falei, nossa, hoje é aniversário de uma pessoa que me fez tanto mal na vida, tantas coisas difíceis. E o que você fez? Eu falei, mandei parabéns para ele. Ela falou assim para mim, nossa, você é uma pessoa muito ascensionada, você é uma pessoa muito evoluída. E aí, sabe o que eu tenho aprendido?
que na verdade eu não sou tão evoluída, eu estou em busca da minha evolução. Mas quando eu perdoo essa pessoa, eu não perdoo por ela, eu perdoo por mim. Como dizia Gasparetto, o perdão é o Ajax da alma. Porque quando a gente fica se magoando, a gente está guardando raiva de coisas que não faz sentido. Verdade? Faz sentido aí pra vocês? Então hoje eu estava conversando com essa amiga, ela falou assim, nossa, eu demorei 6 anos para perdoar o meu ex. Por que a gente demora tantas coisas? Porque dentro da gente, a gente ainda fica se remoendo por tantas coisas, a gente fica se incomodando, porque o outro fez assim conosco. E o outro é só o outro. Você só vai se preocupar com o outro, ou com o que ele estiver dizendo quando ele for mais importante para você do que você. E essa é a grande dificuldade ou desafio da vida. A gente se preocupar mais conosco do que com o outro. Faz sentido para vocês? Como seria a gente se preocupar mais com a gente do que com o outro? Nossa, esses dias tem sido umas histórias incríveis. Aí dia desse também, eu falando com uma amiga, eu falei, nossa, você me ajuda com isso? 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 E me ajuda também a divulgar todos os meus cursos? Não exatamente nessa forma, né, gente? Aí ela falou, não, Denise, eu não vou te ajudar, não. Ninguém ajuda ninguém. Eu falei assim, nossa, como ela foi grossa. Como ela foi mal educada, essa amiga. Amiga? Mas ela não foi mal educada. Não, ela não foi mal educada, ela foi direta. E eu comecei a ficar nas perguntas e a meditar sobre isso. Não, ela não foi mal educada. Porque, na verdade, ninguém ajuda ninguém. Pode parecer pesado isso, né? A gente precisa se ajudar, a gente precisa se reconhecer. Você precisa fazer por você, eu preciso fazer por mim e você precisa fazer por você. E quando ela fala ninguém ajuda ninguém, sabe o que ela quer dizer? Que ninguém ajuda ninguém. Eu tenho amigos, tenho alunos, mas as pessoas sempre vão ter a sua prioridade. Se uma pessoa tiver que viajar, ela vai viajar. E não vai deixar o que poderia ser para me ajudar ou investir em algo para mim. Isso é fato. E a gente precisa deixar ir aquilo que não nos faz bem. E é isso que eu quero falar para vocês amanhã melhor na nossa live. Não é que a gente não tem amigos nenhum, mas é que a gente precisa ser nosso próprio amigo. Eu preciso ser o meu próprio amigo, amiga. E você também. E a vida é assim, a gente ser a nossa própria companhia. Melhor quando você mesmo fica mais empoderado ou empoderada e é a sua própria amiga, o seu próprio amigo, as coisas fluem porque você não espera tanto do outro. A gente não pode, não deve esperar do outro. E amanhã vamos falar sobre os processos verbais, sobre como eu posso destruir e descriar o que não me faz bem, como eu destruí e descriei essa doença e como eu introspectei a minha vida para uma vida mais expansiva e divertida. E como você pode perdoar as outras pessoas? Porque você não perdoa pelo outro, você perdoa por você. É isso que a gente vai falar amanhã, de expansão da consciência, de alegria, de felicidades. Porque a felicidade atrai felicidade. Dia desse eu estava assistindo uma palestra do professor Hélio Couto e ele dizia uma coisa muito interessante. Sabe qual vai ser o meu próximo pedido para ele? Amor incondicional. Vou pedir só isso. De verdade. Às vezes minha lista é grande, gente. Mas você já imaginou você ter amor incondicional? Aquele amor que os pets têm, porque eles nos amam incondicionalmente. Então é isso, que você tem amor incondicional. A gente precisa trabalhar em nós o nosso amor incondicional. Como seria você trabalhar em si o seu amor incondicional? O amor que você precisa ter, o amor que você deve ter, o amor que você escolhe ser.
Porque verdadeiramente quando a gente tem um amor incondicional, a gente expande a nossa vida e a gente não pede nada do outro, porque nós somos o nosso próprio amor. É o amor incondicional. O amor que eu estou aqui há 10 minutos falando, mas com ninguém ao vivo. Mas sei que as pessoas depois vão assistir. Vou colocar esse vídeo também no meu canal no YouTube. Dia desse também eu vi um Reels, achei interessante. Eu não me lembro quem, mas um cantor foi contratado para fazer um show. Chegou lá, não havia ninguém no show. Parece que só o pai e a irmã dele, alguma coisa assim. E ele fez o show. E ele fez o melhor, mesmo sem ter ninguém. A plateia vazia. E aí, isso já tem tempo, a Marília Mendonça estava num palco próximo, viu? E chamou ele depois em outro momento para fazer um show com ela. E é sobre isso que a gente está falando. Ele deu o seu melhor. Então eu tô aqui dando o meu melhor. E amanhã eu espero vocês às 19 horas na minha live ao vivo com a Casa Essência de Pitangui. E o que se requer para que mágicas aconteçam? Para que você consiga destruir, descriar seus pontos de vista, para que você consiga ser você mesmo, para que você consiga expandir a sua vida. Não ser aquela pessoa que vai atrás da cobra, perguntando por que ela te picou, ou vai atrás daquela amiga, daquele amigo, por que você fez comigo isso? Ou com seu marido, ex-marido. Nossa, eu não merecia isso. Escolha ser diferente. Escolha ser você. Um beijo, gente. Até amanhã às 19 horas. Espero vocês com muito amor e muito carinho.